vamos dar então sequência para o que a gente estava conversando, né? Depois da Idade Média, depois do Renascimento, a gente chega em Hahnemann. Hahnemann é a principal referência que a gente vai ter sempre da homeopatia. Não existe a possibilidade da gente falar de homeopatia e não falar de Hahnemann. E eu digo isso, parece uma coisa boba, né? Afinal de contas, o Hahnemann foi quem criou a homeopatia, mas o fato é que nós temos uma quantidade até grande de médicos que fazem homeopatia e não fazem os princípios de Hahnemann. Não seguem. Às vezes, uma vez tinha um aluno no curso de formação que na primeira aula do curso a gente fala a respeito da história da homeopatia, do Hahnemann. Isso aí é uma coisa importante para os médicos que vão ser homeopatas, para eles saberem, né? E tinha um aluno que já tinha feito um curso de homeopatia em outra escola. E quando nós demos as referências das obras básicas do Hahnemann para eles estudarem, ele depois veio falar comigo em particular, falou assim: olha, você pode me dar de novo a referência daquele autor que você citou lá? Eu falei: qual autor que eu citei? Não, aquele dos livros. Eu fiquei pensando qual autor dos livros, né, a gente teria citado que ele não tinha. De repente, sabe, cai a ficha assim, quase fiquei aterrorizado. Eu falei assim: você diz o Hahnemann, o órgão, as doenças crônicas, isso, onde que eu posso encontrar? Eu falei: gente, que bom, né, que ele está aqui podendo perguntar isso. Mas que pena que ele fez um curso de homeopatia e nem foi citado, né, Hahnemann? Bom, vou citar para vocês. O Hahnemann, ele nasce numa época, no iluminismo, o lema do iluminismo era sapere aude, em latim. Isso significava ouse para ser sábio, ouse para saber. Então, buscar o conhecimento era o pano de fundo para a época em que o Hahnemann, para a época dele, onde ele viveu, onde ele é criado, né? Então, é importante vocês entendam como é que se constrói a figura do Hahnemann. Porque todas essas histórias que eu estou falando, mas o que tem a ver falar de mitologia grega? O que tem a ver falar da história do Hahnemann, se a gente está falando de homeopatia e tudo mais? A gente não consegue ter um entendimento pleno da homeopatia sem a gente entender como foi construído o conhecimento médico. E onde estava o Hahnemann, em que lugar do mundo ele estava quando ele desenvolveu esse recurso. Então isso é uma coisa importante para a gente saber. O Hahnemann, ele nasce então filho de pintores de porcelana. O pai dele era um pintor de porcelana, portanto ele era um artista, mas ele não tinha uma remuneração muito grande. Ele descobriu desde cedo que o Hahnemann tinha uma aptidão muito grande para línguas. Ele era fácil de aprender línguas. Então, o pai do Hahnemann falou assim: bom, vai ser um ótimo negócio para nós e para a família ele aprender línguas, porque ele vai poder ser um mercador viajante. Ele vai poder fazer negócios com outros países, outros povos, e vai falar em outros idiomas. Então, na cultura do pai do Hahnemann, na família dele, ele ter o dom a inteligência para poder aprender línguas é algo bastante proveitoso para o futuro profissional dele. E ele não iria passar tantas necessidades quanto o pai dele passou, quanto a família dele passou. Só que todo estudo na época dele era pago. Então, mesmo para aprender línguas, ou ele aprendia sozinho, ou ele tinha que pagar para aprender. O fato é que ele começou a se desenvolver no estudo de línguas e
A tal ponto de que um professor da cidade onde ele morava se interessou pelo Hahnemann e falou para o pai dele: olha, eu posso bancar os estudos dele, porque eu vejo que esse menino tem muito talento, ele tem uma inteligência rara. E o pai dele falou assim: tudo bem, eu não tenho condições de pagar os estudos, mas não, ele pode, em troca ele faz alguns serviços, cuida da biblioteca e tal, e tudo bem. E aí ele acolheu, né, esse tutor acolheu e bancou as despesas da instrução do Hahnemann. O fato é que o Hahnemann ele começou a se desenvolver muito em muitas outras áreas por conta da capacidade de inteligência dele. E depois de bastante aprendizado, ele decide estudar medicina. Para estudar medicina, ele precisava pagar o curso. E ele escolhe, então, ir para uma faculdade de medicina, aonde era a mais barata que ele poderia. Mesmo assim, ele não tinha a condição de pagar. Então, o tutor dele entra em contato com um nobre da outra cidade onde tinha a faculdade de medicina. E em troca dele cuidar da biblioteca, ele bancou os estudos do Hahnemann mais uma vez. E assim ele se desenvolveu e estudou nesse local, até chegar ao ponto em que ele precisava ele escolheu continuar os estudos em um lugar que tivesse hospital, porque na época do Hahnemann era muito comum não ter hospital, então a medicina era ensinada de forma teórica. E era muito comum também os médicos não se importarem muito em visitar os pacientes. As pessoas que cuidavam dos pacientes eram subalternas. O médico não deveria ficar à beira do leito de uma pessoa doente, né? Mas o Hahnemann, ele, com a inteligência que ele tinha, ele diz: se eu quero aprender a cuidar de pessoas, eu só posso aprender a cuidar de pessoas doentes vendo as pessoas doentes. Então eu preciso de um lugar que tenha um hospital que eu tenha acesso aos doentes. E aí ele vai para um outro lugar. Nisso ele já conseguiu economizar algum dinheiro, porque ele, além de cuidar da biblioteca, ele dava aulas de línguas para os estudantes colegas dele, porque ele ficou muito hábil em idiomas. E aí ele consegue bancar, ele resolve fazer a transferência do curso dele para esse lugar que tinha um hospital. No entanto, ele é assaltado e ele perde todo o dinheiro que tinha por um colega de quarto, né? O colega de quarto que era viciado em jogos, aposta de cavalos, ele pegou o dinheiro e apostou e perdeu tudo, que usou o dinheiro do Hahnemann. E ele então ficou sem dinheiro nenhum, mas já tinha fechado a matrícula, né, no outro lugar. Ele resolve ir assim mesmo. E ele foi, e como ele não tinha para onde ir, ele procurou o médico mais influente da cidade e expôs o caso para ele. E este médico era médico da família real da Prússia. E esta condição faz com que o Hahnemann enquanto ele não consegue dinheiro para bancar os estudos, este médico ele ensina o Hahnemann pessoalmente, e o Hahnemann aprende. Ele ensina e o Hahnemann aprende. Ele aprende de tal modo que esse médico diz: olha, na minha ausência procure Hahnemann. E até o ponto em que ele não deixava os pacientes dele serem cuidados por outro que não fosse o Hahnemann. Então chega um ponto em que esse médico diz para o Hahnemann assim: olha, eu já te ensinei tudo que eu sabia, você já é médico, você só falta tirar o diploma e fazer. E aí ele conseguiu armazenar mais algumas economias, ele vai para a faculdade e ele escreve uma tese em latim. Uma coisa que era possível fazer, mas ninguém fazia. Ele não só escreve em latim, como ele faz a argumentação e a defesa em latim, né? Bem, o fato é que à medida em que ele ia tratando as pessoas, ele foi se desenvolvendo em popularidade e tendo uma clientela cada vez maior, até o ponto em que ele trata de uma pessoa amiga ou querida, não se sabe ao certo, e essa pessoa morre. E ele entra em crise profunda. E ele reavalia todos os procedimentos médicos que ele fez até esse momento. E ele chega à conclusão de que
a forma como a medicina estava montada e o tratamento que era feito era um tratamento que mais fazia mal para as pessoas do que fazia bem. Então Hahnemann, ele já tinha um conhecimento de utilizar o mínimo possível de medicamentos, isso é uma coisa muito importante, o mínimo possível de medicamentos, na maioria das vezes olhando para os hábitos da pessoa, não somente para os hábitos físicos, mas para a alimentação, para o local onde a pessoa mora, para os relacionamentos da pessoa. Então, alguns dos primeiros escritos do Hahnemann, por exemplo, um texto que ele escreveu chamado Amigo da Saúde, ele fala de coisas que não são de medicamentos, de orientações que não são medicamentosas para restaurar a saúde das pessoas, né? E à medida em que ele percebe que, em escritos posteriores, ele vai falar que a medicina, da forma como estava estruturada na época dele, ela matou mais pessoas do que as guerras napoleônicas. Então, à medida em que ele percebe isto, ele deixa de praticar a medicina. E ele passa a viver de traduções de livros, porque ele fazia isso muito bem, ele era fluente em diversos idiomas, né? Inglês, francês, alemão, árabe, latim, etc. Além disso, ele também ele não apenas arrumava os livros das bibliotecas que ele cuidou, ele lia, e ele aprendia com os livros. Então ele aprendeu química muito bem, ele aprendeu astronomia, matemática, física, enfim, lógica. Qual é a questão? A questão é que ele para de praticar a medicina e passa a viver de traduções de livros. Até que ele traduz um livro chamado Matéria Médica no ano de 1790. Peraí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse ano é um ano importante para a homeopatia, porque em 1790 o Hahnemann traduz esse livro aqui chamado Matéria Médica do Cullen, do autor chamado Cullen. O que ele descobre nesse livro? Que quando temos uma doença... Matéria Médica era um livro como se fosse livro de farmacologia atual. As pessoas estudavam os princípios ativos, as plantas, enfim, e descobriam para que elas serviam, né? Então, no capítulo de malária, o Cullen escreveu nesse livro de Matéria Médica que o tratamento para isso, para a malária, era utilizar a casca de uma árvore chamada quina, aonde se até hoje extrai o quinino, né? E aliás ficou famoso, né, na nossa pandemia, a cloroquina. Esse foi o primeiro medicamento que o Hahnemann estudou, a quina. Porque ele leu nesse livro, o tratamento é feito com base na quina, mas se você der em excesso, você provoca sintomas semelhantes à malária. E o Hahnemann já sabia que este medicamento era utilizado para tratar febres intermitentes. Ele provocava isso. Então, ele, revisitando os textos do Hipócrates, que ele sabia muito bem, que ele conhecia muito bem, ele entra em contato com essa possibilidade. Mas então isso é lei dos semelhantes. Se eu utilizo um medicamento como a quina, que provoca esses estados de febres intermitentes, e ela cura esse estado de doença chamado malária, então aqui está uma possibilidade para a gente aprender de novo a fazer medicina. E ele começa a estudar. Então, como é que ele vai estudar isso? Ele vai estudar fazendo uma coisa que se chama experimentação. Esse é um dos princípios da homeopatia. Experimentação na pessoa saudável. Esse é um dos princípios.
Como é que funciona isso? Ele pegou quina e começou a tomar. E esperando ter algum sintoma. E ele teve sintomas. E ele parou de tomar e ele parou de ter sintomas. E ele refez isso algumas vezes. No entanto, ele chegou à conclusão de que talvez ele pudesse estar sendo influenciado pela sua própria mente, porque ele esperava que aquele resultado fosse acontecer. Ele já tinha essa hipótese na cabeça. Então ele pensou, eu preciso encontrar uma pessoa ou um grupo de pessoas que não saiba o que está tomando, para que a gente possa perceber esse efeito na pessoa saudável. Então, o primeiro grupo mais simples que ele encontrou foi a esposa e os filhos. Então, ele deu o medicamento para a esposa e para os filhos e observou e anotou tudo o que aconteceu de sintomas com isso. E é de se notar porque ele fazia as coisas, ele era um químico, lembra que eu falei? Ele era um químico muito bom. Livros que o Hahnemann escrevia, as traduções que o Hahnemann fazia eram disputadas, porque o livro dobrava de tamanho depois de ser traduzido pelo Hahnemann, porque ele acrescentava notas do tradutor. E as notas do tradutor eram muito, às vezes, mais ricas do que o texto original do autor. Então, um livro traduzido pelo Hahnemann, ele é muito disputado. Livros que, veja, nós estamos falando do Hahnemann, ele morreu no ano de 1843, quase 100 anos depois da morte dele, até 1940 mais ou menos, livros de química do Hahnemann eram ainda referência nas universidades da Europa. Então, ele sabia como fazer, e uma das técnicas que ele utilizou para não se intoxicar com os medicamentos na experimentação foi a diluição. Através da diluição, ele conseguia fazer com que substâncias que pudessem ser tóxicas não fossem tóxicas. Então, ele começou a experimentar e descobriu que as pessoas, mesmo que não estavam esperando de ter aquele resultado, elas apresentavam sintomas. Entendem? Estão comigo? E outra coisa que ele percebeu quando ele espalhou para um grupo um pouco maior: cada pessoa ficou doente de um jeito diferente. Todo mundo restaurou a saúde assim que parou de tomar a medicação. Mas cada pessoa ficou de um jeito diferente. Teve alguns dos filhos que nem tiveram sintomas ou pouquíssimos sintomas. Teve outros que ficaram um pouco mais abatidos, de cama e tal. Então, ele também percebeu que a pessoa, a individualização, era outra coisa muito importante. Então, cada um reage de um jeito. Né? Então, esse é um outro princípio que ele descobriu já nesse momento. Individualização. Tá? Muito bem. Então, mas aí ele falou assim: eu preciso de um grupo para continuar com esses experimentos. Um grupo que não pode ser a minha família mais, né? Precisa ser um grupo de estudos, de experimentação. Então, ele começou a juntar entre os discípulos, ele começou a formar, ele começou a praticar essas ideias de experimentação e lei dos semelhantes, e ele juntou em volta dele pessoas que queriam aprender mais sobre isso. E foram os primeiros discípulos dele na homeopatia. Foram pessoas que alguns deles estudaram depois de se formaram homeopatas, outros eles apenas eram experimentadores. Para isso, Hahnemann ele fazia um critério muito forte para a pessoa ser um experimentador. Primeiro, ela tinha que estar bem de saúde. Esse era um ponto fundamental. Segundo, a pessoa tinha que ter bons princípios e bom caráter. Ela não poderia mentir sobre os sintomas.
Ela deveria falar a realidade do que estava acontecendo. E terceiro, ela deveria ser uma boa observadora, uma pessoa boa observadora. Então ele juntou homens e mulheres para saber qual a diferença que isso, que os medicamentos tinham no organismo masculino, no organismo feminino, dava os medicamentos para as pessoas tomarem, anotava tudo e cuidava da saúde de todo mundo. E o que ele percebeu também é que as pessoas que faziam a experimentação depois ficavam com uma saúde mais fortalecida. Apesar dessas pessoas serem saudáveis, a saúde ficava ainda melhor na pessoa que fazia diversas experimentações. E assim ele então construiu esse conhecimento, e o primeiro livro que ele publicou foi no ano de 1796. Veja, olha só, em 6 anos, né, da tradução da matéria médica de Cullen até 1796, foram 6 anos de estudos de experimentação. Esse livro chama-se Ensaio sobre um Novo Princípio para Despertar a Propriedade medicinal das substâncias, mais ou menos assim. Esse ensaio de 1796 era o princípio de um conceito, de um corpo de conhecimentos que só no ano de 1810 ele realmente publicou. Olha só o tempo que demorou. Então, em 1810, ele publica esse livro, Organon. É o primeiro livro da homeopatia. É onde estão as bases. E é aquele livro que eu falei que aquele moço não conhecia. Aquele aluno, né, que já tinha feito um curso de homeopatia e que, quando a gente citou esse livro, ele falou assim, me fala de novo o nome desse autor. Então, percebem, olha só, o Hahnemann, de 1796 até 1810, são mais 14 anos no qual ele volta a praticar. Depois de 1796, aliás, antes disso, a partir do momento em que ele descobre que a homeopatia é capaz de tratar as doenças e de uma forma mais simples, e as pessoas começam a ter uma saúde fortalecida depois da utilização, ele volta a praticar medicina e ele vai estudando cada vez mais. E ele vai descobrindo ao longo do tempo que os medicamentos homeopáticos eles são muito eficazes para o tratamento das doenças agudas, para o tratamento das epidemias, e ele vai tratando doenças agudas e vai tratando epidemias ao longo do tempo. E só depois de mais idade é que ele começa a pensar e a perceber que, apesar de tudo, ainda está faltando alguma coisa. E aí ele ainda demora um tempo para publicar as doenças crônicas, o livro sobre doenças crônicas. Mas foi bem depois desse ano de 1810. Então ele vai construindo esse conhecimento. Entendem? Então, o que é importante para a gente entender nas bases mais elementares da homeopatia? A pessoa chega com uma doença qualquer. Vou dar um exemplo. A pessoa vem com um quadro, eu vou criar aqui na minha cabeça um quadro qualquer. A pessoa tem ansiedade, também tem dor de estômago, também tem insônia. Sei lá, estou falando aqui com um caso qualquer aqui, ó. A pessoa veio com essas queixas, tá? O que a gente vai fazer com relação ao tratamento dessa pessoa? Bom, primeiro, olha lá em cima, um princípio que o Hahnemann colocou, individualização, né? Então a gente vai olhar para esta pessoa, a gente não vai olhar para a ansiedade, a gente não vai olhar para a dor de estômago, a gente não vai olhar para a insônia, a gente vai olhar para essa pessoa que tem essas coisas aí para serem tratadas. E a pessoa vem e fala isso. E o que a gente vai fazer? Olha, e a gente vai perguntar aqui mais.
porque nós estamos falando de uma pessoa, né? Então, se não tiver mais nada de alterado com a saúde dessa pessoa, então é só isso. Mas às vezes a pessoa, ela lembra de outras coisas quando a gente pergunta o que mais, porque a pessoa não é o estômago, né? Então a gente pergunta, e como é que está a respiração? E como é que está a urina? Como é que está as fezes? Como é que está a parte ginecológica? Como é que está o emocional, né? Ela já falou da ansiedade, mas como é que é o seu relacionamento? A pessoa, você trabalha, com o que você trabalha? Como é que é o seu relacionamento com a sua família? E assim por diante, tudo que envolve aquela pessoa, a gente vai colocar. O primeiro ponto da consulta é ouvir e ajudar nesse processo a pessoa a ser uma observadora de si mesma. Ela vai observar tudo que está acontecendo com ela. Tá? Estão comigo? Segundo ponto. Com esse primeiro ponto, a gente conhece o que é que a gente precisa tratar nas pessoas. Tá? Bom, aí a gente tem a experimentação, né? Como eu vou tratar? O segundo ponto, escolher um remédio. Como é que eu vou fazer para escolher um remédio? Aí, a gente, do lado de cá, né, os médicos, os veterinários, enfim, a gente que está cuidando, né, daquele indivíduo, a gente tem que ter a nossa lição de casa, né? A gente tem que ter feito as nossas experimentações ou tem que ter estudado bastante as experimentações que o Hahnemann fez ou que os outros autores depois dele fizeram, né? Um dos grandes discípulos do Hahnemann foi um sujeito chamado Hering. O Hering, ele foi contratado pela indústria farmacêutica para destruir a homeopatia. Então o Hering falou assim, eu só posso destruir se eu souber os detalhes, porque o que o Hahnemann publica são os casos bons, mas e os fracassos? Ele não publica os fracassos. Então, eu vou ser aluno do Hahnemann e eu vou aprender homeopatia com ele, aí eu vou fazer uma tese destruindo a homeopatia. E ele foi bancado pela indústria farmacêutica da época. O fato é que na hora que o Hering vai fazer a tese dele, ele faz uma tese elogiando a homeopatia, porque ele foi absolutamente convencido em toda a sua profundidade de que realmente a homeopatia era um sistema muito mais eficaz do que a alopatia, e ele se tornou um dos maiores discípulos de Hahnemann. Só que depois disso ele teve que fugir da Alemanha porque ele foi jurado de morte pelos farmacêuticos, né? Pelas pessoas que pagaram para ele fazer um outro serviço, né? E aí ele vai se refugiar na América do Sul, onde ele estuda através dos princípios da experimentação, outras substâncias que o Hahnemann não tinha estudado. Por exemplo, ele estuda o veneno da cobra, da surucucu. Um remédio importante que a gente usa na homeopatia, que é o láquesis, foi uma experimentação do Hering, enquanto ele estava escondido aqui. Depois que passou muitos anos, o Hering achou que já estava na hora de poder voltar, mas aí ele não volta para a Alemanha, ele vai para os Estados Unidos e ele funda uma escola de homeopatia. E olha, os Estados Unidos já tiveram a maior e a melhor homeopatia do mundo depois do Hahnemann. Eles tinham hospitais de mais de 20 andares homeopáticos. Eles, como discípulos dessa linha americana, a gente tem grandes nomes na homeopatia, na história da homeopatia, que foram o Kent, o Allen, que são figuras que a gente tem como referência, muito bons, muito aplicados e muito fiéis aos conceitos originais do Hahnemann. Mas então, eu estou falando isso, eu acabei me escapando um pouco. Assim, a experimentação, ela faz com que a gente descubra para que serve os medicamentos. Então aí entra a nossa parte, né? Então a gente fala para todos os alunos, né? A gente fala assim, vocês querem aprender matéria médica, homeopatia? O primeiro ponto é vocês comprarem uma almofada bem macia, porque vocês vão ficar bastante tempo sentados lendo.
E não tem outro jeito, quer dizer, eu tenho esses dois jeitos, né? Ou a gente faz a experimentação, e todo mundo que fez experimentação lembra perfeitamente dos medicamentos em que a gente vivencia no nosso corpo, né? Ok. Então, o segundo ponto é dar o medicamento que mais está de acordo com essa semelhança. Então a gente vai tratar essa pessoa, esse caso fictício que eu falei, com um remédio que tenha a ansiedade da forma como a pessoa contou, semelhante, né? Que tenha uma dor de estômago parecida, que provoque, né, a dor de estômago. E que tenha também uma possibilidade de provocar uma insônia parecida. E assim, todos os detalhes são importantes. Se a pessoa fala para mim, olha, a minha insônia, ela fica realmente muito pior. Eu acordo a 1h da manhã. E eu não consigo mais dormir depois da 1h da manhã. Ou então minha dor de estômago é queimação. E quando eu passo um nervoso, aí eu tenho é uma gastrite nervosa, sabe, doutor? Assim, eu passo um nervoso e dá aquela queimação, assim. Poxa, eu tô falando de um caso bem simples, e assim, um remédio, para quem conhece remédio homeopatia, é bem fácil de dar um remédio para um caso desse, porque tem remédios que são a pessoa vai contando isso e a gente vai praticamente enxergando, né, o remédio na cabeça. Bom, então, primeiro ponto, individualização. A pessoa tem que contar como é que é. Não importa pra gente o diagnóstico. Para mim não interessa. Quer dizer, interessa sim. Eu tenho gastrite, tá bom, fiz a endoscopia, ok. Mas me interessa muito mais saber como é que é a sua gastrite. Para todo homeopata é assim. Porque se a pessoa tem uma queixa, para a gente dar o remédio, não é o diagnóstico da endoscopia que ajuda a gente a dar o remédio. É o diagnóstico clínico, são os sintomas da pessoa, que tipo de dor, onde acontece. Vou dar um exemplo. Uma pessoa veio uma vez, uma pessoa muito simples, ela veio se tratar e